Graça e paz, meus amados irmãos, estamos de volta à casa do Senhor para daqui levar até você e sua família uma palavra que continue edificando seu coração, sua vida, sua casa, porque dependemos muito desse cuidado do Senhor sobre nós, ainda em tempos difíceis e ausentes uns dos outros, mas em breve estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor e a gente vai começar ouvindo um cântico de um hino número 13 do nosso inário presbiteriano Novo Cântico, hino 13. Acompanhe aí na sua casa. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não poderão o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Glória a Deus, muito importante, a gente celebrar a grandeza do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 117, um salmo bem curtinho, mas que nos chama a atenção para o louvor ao Senhor. Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Nós somos aqui, queridos, então, convidados a louvar ao Senhor. E é isso que faremos neste momento, agora com o nosso ministério de louvor da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Vamos então acompanhar os nossos irmãos e sermos também edificados por eles. Para cruz eu vou.
eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graças a Deus, né, querido? Que bom ouvir os irmãos, que bom poder cantar juntos na nossa casa e louvar de fato ao Senhor. Nosso Deus é digno e a gente está aqui para celebrar. Mas não apenas louvando ao Senhor, mas nós temos também um tempo de ouvir a voz do Senhor Deus. Cada culto celebramos, mas também ouvimos o que Deus tem para nos falar por meio da sua revelação. E hoje eu quero convidar os irmãos para meditarmos em Romanos capítulo 12, verso 12. Abra a sua Bíblia aí, vou abrir a minha aqui. Romanos 12, o verso de número 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então vou ler de novo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra lida diante de nós e mais uma vez procuramos aqui a atuação do Teu Santo Espírito para não apenas entendermos esta palavra, mas também colocarmos em prática. Nos abençoe, fale ao nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Hoje eu quero tratar com vocês por algum tempo aqui sobre esse texto e no seguinte tema, tá? Seguinte tema para a nossa mensagem: 3 virtudes de um verdadeiro cristão. Esse é o nosso tema. 3 virtudes de um verdadeiro cristão. Observe, se você deve conhecer um pouco de Romanos, observe que até o capítulo de número 11, a gente conhece essa carta como a parte teológica da carta. E nessa parte teológica, a gente pode resumir na principal doutrina defendida aqui pelo apóstolo Paulo, que era a justificação pela fé. E depois que Paulo trata dessa doutrina, ele chega então ao capítulo 12, e aí nós conhecemos como a parte prática da carta, onde Paulo vai dizer sobre a necessidade de uma nova vida em Cristo. Então, aquela pessoa que entendeu a justificação pela fé, sendo ele transformado por Cristo, entra neste novo relacionamento com Ele e, logicamente, a partir daí, ele passa a ter uma vida dentro dos padrões, dos princípios, dos valores estabelecidos pela palavra de Deus e que condizem com uma pessoa que realmente entendeu a fé e agora serve ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que essa pessoa transformada por Cristo, ele não se conforma com este século, mas ele é transformado em sua mente para uma nova vida, agora então em Cristo. E essa nova vida, querido, essa mente transformada, ela então começa a se envolver com aquilo que Deus deseja, que Deus orienta, que Deus ordena. E para ajudar aquele que
conheceu a Deus, tornou-se uma nova criatura, entrar firme nessa relação com Deus, Paulo vai dizer, a partir do capítulo 12, que nós somos também habilitados, capacitados pelos dons, que é uma forma de nos envolvermos, servirmos a Deus e servirmos uns aos outros, visando a edificação da igreja. E juntamente com os dons, ele também vai dizer que nós desenvolvemos, praticamos virtudes. Nós temos, de fato, uma vida diferenciada do mundo. E é isso que Paulo trata exatamente no versículo 12. E é o que eu quero trazer para os irmãos. Então, dentro dessas 3 virtudes de um verdadeiro cristão, vamos destacar assim a primeira. E a primeira é que esse verdadeiro cristão, ele regozija-se na esperança. Regozija-se na esperança, se alegra na esperança, se contenta na esperança. Meus amados irmãos, aqueles que creem em Jesus, logicamente, caminham pela fé, não por aquilo que vem. Se nós caminhamos pela fé, a esperança é um forte fundamento neste novo caminho. Sem a esperança é impossível a motivação para continuar e alcançar os alvos propostos por Deus. Portanto, querido, aqui a esperança é um motivo de alegria. Por isso Paulo diz: regozije-se na esperança. Ela é motivo de alegria. E eu vou deixar com você aqui pelo menos 3 razões para a gente se regozijar na esperança. A primeira é que a esperança, ela traz todo sentido, ou um forte sentido, à fé. Olha o que diz o próprio Romanos 8, verso 24: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então nós nos alegramos dessa esperança porque ela traz sentido à fé. Aquilo que não vemos é aquilo que aguardamos. Segundo, a esperança, ela supera o sofrimento causado pela morte. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, verso 13, o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem ou aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, meu amado irmão, a tristeza da morte, sem a esperança da vida eterna, consome a própria alma. Mas a tristeza, firmada na esperança da vida eterna, consola a alma, controla a razão e as próprias emoções. E ainda, meu amado irmão, lembrando aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a esperança está além desta vida. E terceiro, essa esperança faz parte da armadura
na batalha espiritual, conforme Efésios 6, porque lá a esperança ela é identificada com a própria salvação. De forma que a Bíblia de Genebra, explicando esse verso, diz o seguinte: porque na pregação de Paulo, a salvação é uma experiência presente e é uma esperança futura. Assim, a confiança do crente se baseia na fidelidade de Deus em completar o que ele começou. Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou boa a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se nós perdermos a esperança, já estamos derrotados. Então, meu amado irmão, a primeira virtude desse verdadeiro cristão é que ele se regozija na esperança. A segunda virtude é que ele é paciente na tribulação. Olha o que ele diz aí, né? Sede pacientes na tribulação. Tribulação, meu querido, é uma adversidade. Tribulação é um trabalho penoso, é uma opressão. Tribulação são circunstâncias difíceis. Tribulação pode causar desânimo. Tribulação pode progredir até mesmo para o risco da própria desistência da fé. Não é fácil, querido, enfrentar a tribulação. Por isso que Paulo diz, ou ele pede paciência àqueles que são provados, atribulados, oprimidos por alguma circunstância, por alguma pessoa nesta vida. O próprio Paulo, meu amado irmão, em 2 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer que ele, Paulo, e a sua equipe de trabalho, que eles foram atribulados de uma forma tão profunda, tão difícil, que ele diz assim: olha, nós chegamos ao ponto de desistirmos da própria vida. A morte foi a sentença que demos a nós mesmos. Ou seja, vamos morrer nessa tribulação. Mas Deus os livrou, porque tem os seus propósitos. E a própria igreja, meu amado irmão, chamada igreja primitiva, enfrentou inúmeras tribulações. Mas eu quero destacar para você que está em Atos 8,13, registrado logo após a morte de Estevão. Ali nós temos um registro de 3 expressões falando sobre a tribulação da igreja, todas nesse versículo, Atos 8,13. 3 expressões. A primeira é a perseguição, e o sentido original é de fato uma dor física. A perseguição trouxe uma dor física, a perseguição puniu os crentes, a perseguição trouxe açoites sobre os crentes, provocou dores no corpo. Segundo, palavra assolação. Assolação no original é uma tentativa de destruir a fé daqueles cristãos por meio da prisão e por meio da morte, como do próprio Estevão. E a terceira palavra é pranto. Pranto, querido, que era uma dor emocional. É de fato o choro, a tristeza. É uma inconformação com aquilo que estava acontecendo. E a igreja, os irmãos, choravam por causa das tribulações. Não é fácil. Nem Paulo, nem a igreja, nem Jesus, nem para nós. Mas é preciso ter paciência, querido. Porque Tiago, capítulo 5, ele falando sobre provas e paciência, ele diz lá, ou ele traz como referência na paciência
os profetas e Jó. E deixa claro como eles exercitaram a paciência em meio às tribulações e como eles venceram. Inclusive, Tiago diz assim: veja o fim que Deus lhes deu. Vale a pena, meu amado irmão, ser paciente em meio às crises. Vale a pena suportar a provação, a tribulação. Sabe por quê, meu amado irmão? Vou destacar aqui pelo menos 3 razões para a gente ser paciente na tribulação. Primeiro, é que as circunstâncias podem não mudar. Já pensou nisso? Você já comparou a sua tribulação, ou provação, ou opressão, ou adversidade com o exemplo de Paulo e o espinho na carne dele? Você conhece muito bem, a circunstância não mudou, mas ele entendeu a importância da paciência, suportou o espinho porque a graça era suficiente na sua vida. Então, querido, se a sua circunstância não mudar, o que você faz? Então, precisa ter paciência. Segundo, meu amado irmão, o tempo. Sim, o tempo ele pode estar contra nós, porque nós somos muito, mas muito imediatistas. Então, quando a resposta não chega, quando a tribulação não termina tão rapidamente, então esse tempo pode ser cruel com a gente, mas não podemos perder a paciência, mesmo que o tempo aparentemente esteja contra nós. Terceiro, meu amado irmão, porque nós estamos cercados de pessoas e situações que nos irritam. Certo? Pessoas, situações que nos irritam. E dependendo do seu temperamento, meu irmão, você perde a paciência com mais facilidade. Então, por isso que o verdadeiro cristão precisa corrigir isso e precisa ser paciente na tribulação. Acalme, querido, acalme o seu coração diante das tribulações, porque outra reação que não seja a paciência pode trazer prejuízos a você e pode trazer prejuízos a quem está próximo de você, e que às vezes nem é culpado do que você enfrenta. Então seja paciente, meu irmão, paciente na tribulação. Segunda virtude do verdadeiro cristão. E a terceira e última virtude é a perseverança na oração. É o que ele diz aí, na oração, perseverança. Porque, meu amado irmão, a oração é o que dá suporte à vida cristã. A oração estabelece intimidade com o nosso Deus, estabelece diálogo. A oração, ela tem ou ela envolve a gratidão, envolve a súplica, a confissão, a intercessão, a evangelização. É pela oração que nós podemos alcançar grandes e bons resultados, nem que seja simplesmente o fortalecimento da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, para enfrentarmos o que temos que enfrentar. A oração não se define por tempo, a oração não se define por lugar, mas a oração se define por necessidade, por comunhão, por dependência. Lucas 18 usa duas expressões para definir ou para entender a perseverança na oração. Ele diz sobre o dever de orar sempre e o propósito quando oramos. Dever e propósito, querido. É isso que tem que acompanhar a nossa vida de oração.
Por isso que a nossa oração, ela não depende dos sentimentos. Não é se eu estou bem ou mal que eu vou orar. Mas eu preciso orar, eu devo orar. Há um propósito em que eu ore. É isso que é perseverar na oração, querido. Não, sabe, não depende dos sentimentos, não depende do momento, é dever, é propósito, é comunhão, é permanência em Cristo. Por isso precisamos orar, ter esse tempo a sós com o nosso Deus. Mas eu quero destacar rapidamente para você quatro razões. Quatro, né? A Bíblia é muito rica nesse tema da oração. Você sabe disso, muito rica. Mas eu vou destacar 4 textos que nos auxiliam muito a entender essa perseverança na oração. A primeira é que a oração, é o poder que traz libertação a pessoas oprimidas pelo diabo. Isso, querido, é aquilo que Jesus diz lá em Mateus: esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Então a oração ela é fundamental quando você lida com a opressão que vem do inimigo. Ela pode trazer libertação. Segundo, a oração ela traz paz diante da ansiedade que nos acomete. Olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, a oração, ela tem o poder de trazer paz, de acalmar o seu coração diante da ansiedade que está sobre você. Terceiro, a importância que ela tem na batalha espiritual. Efésios 6, quando Paulo termina a armadura, ele coroa a armadura com a oração. Cada peça colocada ali no corpo, ele fala: agora vocês orem em todo o tempo, orem no Espírito, porque batalha espiritual sem oração não será bem sucedida. É preciso orar. E quarto, meu amado irmão, o seu valor recíproco em meio ou como meio de comunhão e fortalecimento. A igreja primitiva deixa claro o registro em Atos 2 que os irmãos perseveravam unânimes em oração. E Paulo, por várias vezes, ele vai dizer: orem uns pelos outros, orem por mim, orem por nós. Então a oração, ela tem esse valor recíproco. Portanto, meu amado irmão, é importantíssimo, é valioso demais a gente analisar essas virtudes de um verdadeiro cristão. São muitas, não só Romanos 12, mas a Bíblia esclarece para nós como deve ser o nosso modo de vida ao sermos transformados por Jesus. Mas hoje eu deixo com você, concluindo aqui, essas 3, tá bom? Então, primeiro, que esse verdadeiro cristão, ele regozija-se na esperança. Segundo, que ele é paciente na tribulação. Terceiro, que ele é perseverante na oração. E aí, meu amado irmão, eu pergunto para você, nesses tempos tão difíceis,
como você está lidando com a esperança, a paciência e a oração. Como você tem lidado com isso? Deixa eu te dar algumas dicas. Primeiro, diante de qualquer motivo para o desânimo, para o medo, pare, reflita e vença o seu temor pelo poder, pela certeza da esperança. Segundo, diante de qualquer tribulação, adversidade, opressão que você está sendo acometido, confie em Deus. Seja paciente na espera pelo agir de Deus. Se Ele não mudar a sua circunstância, Ele vai te fortalecer com a graça dEle. E ainda, meu amado irmão, diante do perigo de deixar de orar, movido pelo sentimento, pelas frustrações, envolvido pelo tempo neste mundo, então, diante de qualquer perigo em deixar de orar, pare e lembre-se: orar é um dever, orar tem propósito. Lembre-se disso. Pratique essas verdades e tenho certeza que o Senhor Deus vai te abençoar, vai te sustentar em todos os dias da sua vida. Amém, meu amado? Vamos orar, pedir a bênção e encerrar com o nosso amém tríplice. Pai querido, obrigado por tua preciosa palavra, obrigado por aquilo que aprendemos do Senhor nesta oportunidade, pelas virtudes que devemos colocar em ordem em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que nada é fácil, por isso nós solicitamos aqui, ó Deus, suplicamos o auxílio do Espírito Santo para conseguirmos viver desta maneira. Nos abençoe a semana que se inicia. Ó Deus, nos guarde. Ó Pai, nos proteja e nos fortaleça para enfrentarmos o que tenhamos que enfrentar. Abençoa, Pai, as famílias que estão assistindo esse culto. Abençoa essa nação. Tem misericórdia de nós. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós, conosco permaneçam hoje, para todos sempre. Amém.